Convido você a abrir Apocalipse capítulo 18, verso 1. Vamos ler. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. João agora vê um quarto anjo descendo do céu com uma mensagem especial. Deixe-me vos dizer que, assim como o primeiro anjo, o segundo e terceiro anjos não representam anjos literais que descerão sobre a terra e serão visíveis aos homens, mas representam mensageiros portando esta mensagem, o quarto anjo que aparece em Apocalipse 18 também representa mensageiros de Deus, habilitados pelo Espírito Santo, que darão o alto clamor da terceira mensagem angélica. E a Bíblia diz que a terra se iluminou com a sua glória. Ora, os salvos, os santos, os herdeiros da salvação, não possuem glória em si. Eles apenas refletem o caráter de Jesus, refletem a glória de Jesus para a terra. E o mundo, ao vê-los, vê Cristo. Em suas palavras, ouve Cristo. Em sua aparência, vê Cristo. São pessoas transformadas, pessoas reavivadas, pessoas fortalecidas pelo poder do Espírito Santo em chuva seródia, e eles iluminarão o mundo. Vejam a promessa que Deus deu em Isaías. Isaías capítulo 60, versos 1 e 2. Deus diz: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Amém? Deus nos chama: levantem-se, filhos meus. Há escuridão entre os povos. Entre os povos há pecado, entre os povos há idolatria, entre os povos há profanação dos mandamentos de Deus, entre os povos há quebra do sinal entre Deus e o seu povo, que é o sábado. E Ele nos convida: levantem-se, brilhem, brilhem, pois chegou a hora de brilhar, chegou a hora de resplandecer. Mas eu vos digo, apenas aqueles habilitados pelo Espírito Santo, aqueles que buscam a chuva temporã diariamente e que finalmente receberão a chuva seródia, serão ou personificarão o quarto anjo de Apocalipse, que iluminará a terra com a sua glória. Não estou brincando, não estou mentindo. Vamos ler aqui. Quando a terceira mensagem se avolumar num alto clamor, e quando grande poder e glória acompanharem a obra final, o fiel povo de Deus participará dessa glória. E vai ser a chuva seródia que vai os reanimar e vai os fortalecer para passarem pelo tempo de angústia de Jacó. O tempo de angústia qual nunca houve. O que é que vai fortalecer o povo de Deus para se levantar e pregar a mensagem diante do movimento ecumênico? O que é que vai fortalecer o povo de Deus para dar a mensagem que já há muitos anos tem negligenciado? A chuva seródia capacitará o povo de Deus a enfrentar o inimigo e a passar, a atravessar o tempo de angústia qual nunca houve. Mais uma citação. Servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada advertência. Operar-se-ão o que, irmãos? Prodígios. Amém. Os doentes serão curados. Amém. E sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Com a poderosa mensagem de saúde que Deus deu à sua igreja, realmente os doentes serão curados. E não serão magias, como acontece hoje em dia. Não serão milagres de cura sensacionalista que acontecem hoje. Curas verdadeiras. Curas genuínas. Milagres genuínos operados pelo poder do Espírito Santo. Deixe-me dizer uma coisa, irmão. Deus quer que você participe deste movimento. Deus quer que você participe do alto clamor. Isto não é para pastores apenas. Não é para um grupo especial de pessoas de alto escalão. Deus quer que toda a sua igreja, não é o que nós dizemos, envolvimento total de membros, que toda a sua igreja receba o dom do Espírito Santo e participe dessa obra final. Mas deixe-me vos dizer que, infelizmente,
Isto não vai ser possível. Não porque Deus não queira, ou porque Deus tem um grupo especial de pessoas, mas porque muitos não estão se preparando para esta obra. Infelizmente. A quem Deus usará para o alto clamor? Primeiro, Deus usará os habilitados pelo Espírito Santo. O diploma de doutoramento em teologia não vai servir muito, meu irmão. O conhecimento teológico é muito bom, é maravilhoso, do jeito que explicamos às pessoas a Bíblia, misturamos o grego com o hebraico, o aramaico, explicamos, as pessoas ficam maravilhadas, e realmente abanamos a cabeça e dizemos, esse pastor é grande conhecedor da teologia. Mas no alto clamor, se você não se consagra a Deus, se você não permite que o Espírito Santo te use, que o Espírito Santo te rebaixe, não te coloque como um grande teólogo, mas como um servo de Cristo, como um servo humilde de Cristo, infelizmente esta teologia não vai servir. O seu diploma de mestrado. Eu sou mestrado e na igreja ninguém me toca, eu sou conhecedor da matéria, sou conhecedor de muitos aspectos. Neste tempo, Deus usará apenas os que passaram pela universidade de consagração, pelo mestrado de consagração, pelo doutorado de consagração, pelo pós-doutorado de consagração, habilitados pelo Espírito Santo. Vejam aqui. Os obreiros serão antes qualificados pela unção do seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. E ela sublinha que as instituições de ensino teológico não devem ser descartadas, são importantes, mas elas apenas dão uma preparação exterior, uma preparação formal, psicológica, não uma preparação espiritual. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Precisamos ser homens de quê? De fé e de oração. É isto que Deus quer de nós, consagração. Homens de fé e oração, de estudo da palavra de Deus, de comunhão com Ele. Esta é a condição, uma das condições, para fazermos parte da chuva serródia e darmos o alto clamor. Deus usará também iletrados e crianças, pessoas indoutas, pessoas que não foram a faculdades, pessoas que não foram às escolas. Por quê? Porque estas pessoas geralmente não confiam no conhecimento científico, confiam em Deus, confiam na providência de Deus, confiam nos planos de Deus. Lemos. Muitos, mesmo entre os iletrados, proclamam agora as palavras do Senhor. Crianças são impelidas pelo Espírito a ir e declarar a mensagem do céu. O Espírito Santo será derramado sobre todos quantos se submeterem às suas sugestões, pondo de margem todo o maquinismo humano, suas regras inibidoras, cautelosos métodos científicos, teológicos. Homens proclamarão a verdade com força e poder do Espírito Santo. Fica mais uma vez claro que Deus usará pessoas de fé, pessoas consagradas a Ele. Deus usará crianças, iletrados, indoutos para a sua obra final. Para quê? Para que os homens poderosos desta terra, os grandes dirigentes, não achem que seu poder. Temos que informar que muitos líderes da igreja irão dar as costas à mensagem. Não vão compreender o que estará acontecendo quando o alto clamor começar. Não são minhas palavras. Vejam aqui. Nas igrejas adventistas do sétimo dia, deve haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão o quê? Alguma coisa que em sua cegueira consideram perigosa. Os pastores que não se consagram, que não estão comprometidos com esta obra, verão pessoas pregando e dirão, não, que autorização vocês têm para pregar? Procurarão dominar a obra e ditar que tipos de movimentos devem ser formados no tempo do fim, que tipos de movimentos devem ser formados na proclamação da mensagem, e verão um movimento perigoso a que devem combater com a sua autoridade. Isto é sério, vamos continuar.
A mensagem do terceiro anjo não será compreendida e a luz que iluminará a terra será chamada de falsa luz pelos que se recusam a andar em sua glória progressiva. Isto é triste. Isto é muito triste. E já vemos isto acontecer em vários lugares, infelizmente. Mais uma passagem. Visto que o Senhor não age de acordo com as suas ideias e expectativas, eles combaterão a obra. Dirão, por quê? Dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos. Nós somos servos do grande Deus. Nós somos grandes teólogos, conhecedores da matéria. Nós conhecemos todos os livros do Espírito de Profecia, conhecemos a Bíblia em decor. Por que Deus usaria vocês, iletrados, e não usaria nós? Queridos, eu aqui não estou para zombar de ninguém, apenas para dizer que o que nós como povo precisamos não é de muito conhecimento teológico, não é de muito conhecimento da profecia. A maior necessidade que nós temos para receber e participar da chuva serródia, do alto clamor, é da habilitação do Espírito Santo. A mensagem do anjo que acompanha o terceiro deve agora ser transmitida a todas as partes do mundo. Deve ser a mensagem da colheita e toda a terra se iluminará com a glória de Deus. Queridos, uma grande obra vai ter lugar em breve. Esta grande obra que iluminará a terra com a sua glória. Eu pergunto, de que lado você vai estar? Daqueles que receberão essa glória de Deus e transmitirão ao mundo, ou daqueles que se perderão, mesmo conhecendo teologia e conhecendo muitas coisas? É momento de comunhão genuína com o Senhor. É momento de permitir que o Senhor entre e tire de nós todo orgulho, toda vaidade, toda arrogância, tire de nós todo o sentimento de exaltação, todo o sentimento de supremacia, e nos coloque no nosso lugar como servos. Somos servos. Seja você pastor, deve entender que é servo na seara de Cristo. Seja você ancião, deve entender que é servo na seara de Cristo. Seja você um membro leigo, um membro normal, deve entender que é servo a serviço de Deus. E é a Deus que você deve obedecer, e não para alegrar ou para agradar a homens deste mundo. Este é um momento de intercessão. Eu acredito que você já deixou seu pedido de oração. Estaremos orando por esses pedidos de oração ao longo desta noite. Deixe e ore também pelos outros. Convido você a inclinar seu rosto ou a ajoelhar, caso você consiga fazer isso agora, para que a gente busque ao Senhor. Pai, muito obrigado por este momento que o Senhor nos chama a uma reflexão. Será que estamos preparados para o alto clamor? O Senhor, nesta lição, nos esvaziou. O Senhor nos mostrou que não somos nada. Os nossos diplomas, as nossas posições sociais não influenciarão em nada neste grande tempo, neste tempo final, neste tempo de proclamação da mensagem. O Senhor usará apenas aqueles que são fiéis e humildes no seu serviço. Nós queremos ser fiéis e humildes. Pai, eu oro por todos os pedidos que estão sendo colocados agora pelos teus filhos, por todo o choro do teu filho, por todo o clamor do seu filho. O Senhor possa atender mediante o seu poder. Agradecemos, Pai, e confiamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.